Estamos no mês de abril de 2020, metade do mês na verdade. Quem fala aqui é Bruno Lima Rocha, mas hoje, nessa coluna em específico, trago a ascendência árabe, Bruno Baklini, para a conversa e dedico esta modesta coluna aos esforços do portal Monitor do Oriente Médio. Portal esse que traz para a língua portuguesa e para o público brasileiro os problemas e dramas e lutas coletivas na Palestina ocupada. Também queria dedicar essa modesta coluna, obviamente, né, à Rádio Integração, à Rede dos Brasis de Comunicação, ao Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, ao Portal Repórter Popular, à Rádio Conde de Pelotas e à Unidade na luta de rádios comunitárias no Brasil. Dito isso, é mais uma reflexão do que um conjunto de notícias. A Palestina histórica, ela é ocupada desde 48 pelo Estado de Israel. Sobraram dois territórios: a Cisjordânia, que pertenceria ao reino Hashemita da Jordânia, e a faixa de Gaza, que pertenceria na origem, na divisão dos estados, à então monarquia egípcia, depois passou a ser uma república, a República Árabe do Egito. Desde 93, a partir dos acordos de Oslo, supostamente a Autoridade Nacional Palestina teria condições de governo sobre a Cisjordânia e sobre a faixa de Gaza. Desde o final de 2007, mais ou menos, com o isolamento total e completo da faixa de Gaza e a subordinação da Autoridade Nacional Palestina aos desígnios de Tel Aviv, da capital de Israel, a gente pode afirmar sem nenhuma dúvida, mas sem nenhuma dúvida, que temos uma ocupação de um Estado invasor com uma presença militar permanente, tanto no cerco à faixa de Gaza, como numa parcela importante do território da Cisjordânia. Esse cerco já havia, e essa ocupação militar já havia, mas como a gente tem um impasse político na região, os quase 3 milhões de habitantes da Cisjordânia e os quase 2 milhões de Gaza ficam o tempo inteiro como se fosse um enorme campo de prisioneiros, com pouca margem de movimento. E aí vem a pandemia. Então, por exemplo, a gente no Brasil tem a recomendação de lavar as mãos várias vezes ao dia. E também tem algumas matérias que circularam por aí, matérias importantes, dizendo que tem várias regiões do país, vilas e periferias, que as famílias não têm água. E se tem água da bica, não potável, não tem dinheiro para o sabonete. E aí eis que a gente se recorda, observa, que os recursos hídricos na região eles são escassos, ou seja, não tem tanta água assim. E a água que tem, Israel controla e não deixa chegar. Então tem pouca água na Cisjordânia, porque o uso do Rio Jordão é feito pelo Estado de Israel. Como é que o pessoal vai lavar as mãos? Como é que vai ter teste na Cisjordânia e em Gaza se as fronteiras são controladas por um inimigo que invade militarmente o país? Outra situação: como é que vai ter leito de UTI se os recursos não dão para isso? A tendência à explosão da pandemia nos dois territórios palestinos, um cercado e o outro ocupado por Israel, é uma tendência gigantesca, muito perigosa, por sinal. Gaza tem uma concentração populacional enorme, o desemprego altíssimo. Não é um território grande. Se esticar ele todo, para pensar assim em termos de quilometragem, não dá 40 e poucos de largura no máximo e 120, 130 de extensão. E nessa faixa aí vivem 2 milhões de pessoas, ou quase isso, com pouca água, com energia elétrica de 2 horas por dia no máximo. Os hospitais organizados pela fraca Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, comportamento muito feio, da ANP,
também estão sendo alvo de repressão pelo exército de ocupação de Israel. A cara de pau é tão grande que Israel chega a ter um comando dedicado ao que eles chamam de território de Judéia e Samaria, mas que na divisão da ONU é Cisjordânia. Ou seja, é uma ocupação explícita, uma ocupação onde milhões e milhões e milhões de árabes palestinos ficam praticamente entregues à própria sorte e tem na solidariedade internacional e no apoio dos poucos países árabes que ainda apoiam a região o seu grande fio de esperança, além de contar com as próprias forças, porque a turma lá, as pessoas, as famílias palestinas vão resistir até a última pedra, isso não tem a menor dúvida. Qual seria a saída nesse momento? Que uma campanha internacional reforçasse a necessidade da abertura das fronteiras. O fim do cerco de Gaza, o fim do cerco das fronteiras da Cisjordânia e um aporte enorme, gigantesco, de auxílio emergencial para combater a pandemia. Caso contrário, o que nós vamos observar, e com muita revolta, é o Estado de Israel condenando a expansão da pandemia e a contaminação dos quase 5 milhões de árabes palestinos entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Quem falou aqui foi Bruno Barclini para a Solidariedade Internacional ao Povo Palestino. Obrigado.